Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre Outubro Rosa. Câncer de mama pode afetar a fertilidade. Saiba os alimentos que impedem esse mal. E sobre esse assunto tão importante, a gente conversa hoje com o Dr. Condesmar Marcondes, médico especialista em reprodução humana. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Oi, Roberta. Boa noite para você e para todo mundo que está vendo a gente. É um grande prazer, nesse Outubro Rosa, eu poder colaborar com vocês. Falamos também com a Mariana Imbeloni, que é nutricionista. Tudo bem, Mariana? Seja bem-vinda. Oi, obrigada. Agradeço o convite. Vamos conversar. É isso aí. Então vamos começar aqui com o Dr. Condesmar. Doutor, a gente fala de Outubro Rosa, fala de prevenção ao câncer de mama e sempre que se fala de câncer de mama, se pensa num tratamento, de repente, de quimioterapia. Esses tratamentos de câncer, eles podem gerar infertilidade? Roberto, eu acho que, antes de tudo, é importante eu te passar um número. Esse número é do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, mostrando que no ano de 2020, 2021 e possivelmente 2022, haverão no Brasil 66 mil novos casos de câncer de mama. O câncer de mama é disparado o câncer que mais atinge a mulher no Brasil e no mundo também. Então, a colocação para você, o tratamento é desde a retirada do nódulo, a mastectomia, a retirada da glândula ou a retirada de um quadrante. Em seguida, hoje em dia, já se faz a análise imunohistoquímica deste tumor e se descobre qual é o melhor tratamento a ser feito para cada mulher. Então, o tratamento hoje do câncer do mama é individualizado. Mas, independente disso, nós sabemos qual é o quimioterápico ideal e que complemento a gente vai fazer à cirurgia do tumor. Então, o quimioterápico, você tem N combinações de quimioterapia, mas, de modo geral, todos eles, muito ou pouco, afetam o tecido ovariano. Então, vão afetar a fertilidade futura desta mulher. E às vezes, né, doutora, a mulher e a família está tão preocupada em resolver a questão do câncer, né, de extirpar esse mal, que às vezes se esquece, de repente, de uma projeção lá na frente, de repente, a ideia de formar uma família, de querer ter mais filhos. Então, é importante, assim, se pensar de uma forma generalizada nesse momento também, né? Ô, Roberta, eu não tenho dúvida disso. Antigamente, a gente falava eu já repeti isso algumas vezes, aquela doença. Hoje em dia a gente fala de câncer e de cura no câncer. Dessas 66 mil mulheres, a grande maioria pega precocemente e vai ser curada. Então, antes nós pensávamos não só as famílias e a paciente, também o médico. Eu tenho que fazer a cirurgia já. Eu tenho que começar esse tratamento, a quimioterapia imediatamente. Não. Existem estudos que, se você postergar o tratamento de quimioterapia por até 60 dias, você não tem nada que afete a evolução do câncer. Mas hoje em dia, nós já estamos conseguindo, em qualquer fase do ciclo da mulher, por exemplo, ela vai fazer uma cirurgia, uma quadrantectomia. Enquanto ela prepara, ela tem que fazer eletrocardiograma, ela tem que fazer os exames pré-operatórios, tem entrevista com o anestesista. Quando ela faz tudo isso, a perda de 15 minutos por dia, eu consigo induzir a ovulação dela e preservar a fertilidade dela. Em 10 dias, eu consigo óvulos dela, ela nem se preparou ainda para a cirurgia ou para a quimioterapia, e eu já consigo ter os óvulos dela comigo para que eu possa guardá-los para o resto da vida. Ou seja, ela consegue ao mesmo tempo, então, de certa forma, preservar a sua fertilidade mais lá na frente e também começar o seu tratamento, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como a gente está falando de cura, lá na frente, como você colocou, ela está curada, o próximo passo dela é falar, posso ter filhos? Pode. Se ela puder ter naturalmente, sem problemas. Se, eventualmente, o tipo de tratamento que ela fez afetou a sua reserva ovariana, eu parei o tempo naquela época e eu tenho os ovários dela, os óvulos preservados
para que ela possa engravidar no futuro. E a gente consegue, doutor, pensar em números de chance de se engravidar? Essa mulher, depois de ter feito o tratamento, depois de estar 100% curada, ela tem a mesma chance de engravidar através de um tratamento do que uma mulher que nunca teve câncer? Dá para a gente fazer esse comparativo? Dá sim, Roberto. Olha, eu quando guardo óvulos, se eu conseguir guardar dela na idade abaixo de 35 anos, entre 10 e 15 óvulos, eu tenho quase, por tentativa, 50% de chance. Se eu tiver 10 óvulos guardados, eu vou ter um número de embriões bastante bom. Eu não posso dar 100% de gravidez, mas as porcentagens no laboratório acabam sendo maiores até do que a natureza. A natureza tem 15% por tentativa, por mês. Eu tenho em torno de 50%. Claro que a natureza, a fertilização, o laboratório não transforma. Não, de modo algum, vai substituir a natureza. Mas se a natureza estiver afetada, essa mulher, depois do tratamento, se ela foi levada a uma falência ovariana, ou se os ovários dela não estão respondendo bem, eu tendo os óvulos comigo, ela vai ter altíssimas chances de engravidar. E já que a gente está falando sobre gravidez, sobre fertilidade, eu gostaria de aproveitar agora a Mariana Imbelloni. Mari, existem alguns alimentos que podem auxiliar essa mulher que está tentando engravidar? Existem alguns nutrientes chaves para isso, né? Que é a vitamina D, por exemplo, porque ela está associada à qualidade dos óvulos, né? Do útero, do endométrio, as vitaminas do complexo B em geral, porque elas vão auxiliar no ciclo menstrual, melhorar aí a qualidade do endométrio, está totalmente envolvida também no tubo neural do bebê. E a coenzima Q10, que normalmente eu faço a suplementação, no caso da alimentação da mulher que quer engravidar, para trabalhar a fertilidade, porque ele aumenta a fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Então, existem alguns nutrientes assim específicos, esses, por exemplo, que a gente vai trabalhar em cima para valorizar essa possibilidade dela engravidar. E aí tem vários alimentos que contêm as vitaminas do complexo B, que contêm também a vitamina D. Mas, normalmente, quando a mulher vai fazer um tratamento específico, a gente tem que trabalhar também com a suplementação. Agora, existem alimentos proibidos nesse período, Mariana, que não se pode chegar perto de uma tentante? Bom, primeiro são os alimentos ultraprocessados, né? Então, quando você tem uma alimentação onde você abre, desempacota mais, né? Você vai abrir mais produtos do que descascar mais produtos, você vai ter uma tendência a ter uma dificuldade em conseguir isso. Se você já tem essa dificuldade, isso vai aumentar mais ainda. Porque você está colocando ali no seu corpo conservantes, vários tipos, na verdade, do que a indústria alimentícia usa, que não são aditivos nutricionais, né? Eles são aditivos industriais, aquilo que é sintético, aquilo que o seu corpo não consegue absorver. Então, o seu corpo vai começar a trabalhar em expelir isso, a lutar contra isso no seu corpo, colocar isso para fora, ao invés de estar absorvendo bons nutrientes. Então, a primeira coisa é evitar industrializados e ter uma alimentação mais voltada para uma alimentação natural. Aí sim você vai ter que se esquematizar, se organizar em casa para conseguir fazer esse tipo de alimentação. Se hoje os seus hábitos são junk food, né, os fast food da vida, a ideia aí é você tirar isso, tirar embutidos, para que você coma mais natural e aí sim você consiga transformar mesmo o seu corpo. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre alimentação saudável e fertilidade. Não sai daí, é um minutinho, eu volto já já. NDI está de volta, nosso assunto de hoje é Outubro Rosa, a gente está falando sobre fertilidade, alimentação saudável, e sobre isso a gente conversa hoje com o Dr. Condesmar Marcondes, médico especialista em reprodução humana, e com a Mariana Imbelloni, nutricionista. Dr. Condesmar, a gente está falando sobre a questão do câncer de mama e da fertilidade. Uma pessoa que esteja fazendo um tratamento de fertilidade e no meio desse tratamento ela descobre então que existe um câncer de mama. Esse tratamento deve ser interrompido? Depois, por quanto tempo então ela pode recomeçar esse tratamento? Como é que deve ser o procedimento quando a descoberta é no meio desse processo? Roberta, boa colocação. Deixa eu só complementar o quadro anterior nosso. A Mari colocou muito bem, muito bem. Descasque mais e rasgue menos embalagens. E a segunda coisa, a coenzima Q10.
Hoje, na reprodução, a coenzima tem entrado no DNA, na duplicação de DNA, no energético para o óvulo. Então, essa é uma posição importante do rasgo, descasque mais coisas. Então, mesmo antes do tratamento, Mário, o que a gente tem defendido, eu quero engravidar, serve para todo mundo. Mude teus hábitos para melhor. Não precisa estar num tratamento de câncer. Precisa estar com condições boas para que você possa engravidar e levar adiante uma gestação. Então, deixa eu voltar agora para o que a Roberta está falando. Nós já tivemos isso, Roberta. Mas o raciocínio é o mesmo de uma mulher que diagnosticou o câncer e ela vai começar uma indução. Se ela está no meio do tratamento, ela está tratando, faltam 4 ou 5 dias para que eu vá colher os óvulos dela. Então, eu não vejo nenhum tipo de problema. Se eu posso aguardar 30 dias, eu faria assim. Eu termino esses 4 ou 5 ou 6 dias, colho os óvulos dessa mulher, fabrico o embrião e guardo todo mundo. Hoje a gente faz já de rotina, mesmo não tendo os casos de câncer, a gente faz uma coisa chamada freeze-off. Nós guardamos todos os embriões. E no mês seguinte, numa melhor época, a gente transfere esses embriões. Então, se essa mulher fez o diagnóstico, eu já estou no meio do tratamento, por 4 ou 5 dias eu termino o tratamento dela, fabrico os bebês no laboratório, os guardo, ela vai fazer o tratamento dela com o ginecologista, com o mastologista, ele vai dar o tempo de cura, que é entre 2 e 5 anos, e neste tempo, tanto os óvulos quanto os embriões desta moça estarão guardados com a gente. Então, o tempo de voltar e devolver um embrião, ou fazer uma fertilização e devolver os novos embriões, depende dela, do mastologista ou do quimioterapeuta, de quem estiver acompanhando. Mas é possível, sim, alguém no tratamento eu poder terminar a coleta dos óvulos, em seguida ela faz o tratamento dela. Agora, doutor Condesmar, quando a gente fala de câncer de mama, a gente sempre lembra da mulher, né? Porque a quantidade de casos, o número de casos é muito maior. Mas homem também pode ter câncer de mama e, de certa forma, o câncer, de uma forma geral, também pode afetar a fertilidade masculina? Mas sem dúvida alguma. Veja, o câncer, a gente tem um nome esquisito para falar. É uma doença consuntiva. Você tem um alto metabolismo e você tem uma baixa na defesa desse homem ou da mulher. Então, se você, com o tempo, com a evolução do câncer, pode ser de mama, pode ser de testículo, do que for, de próstata, você tem uma diminuição da qualidade desses espermatozoides. O tratamento que você vai fazer também vai afetar. Só que quando tange aos espermatozoides é muito mais fácil. Porque eu posso fazer no mesmo dia 2 coletas de sêmen, ou na mesma semana, enquanto ele vai se preparar para a cirurgia, eu colho o sêmen por masturbação e esse sêmen pode ficar guardado comigo por 10, 20 ou 30 anos. Então, para o homem é bem mais fácil. Só cabe ao oncologista ou ao urologista apressar as coisas para que, veja, mesmo que ele vá fazer um exame de sangue no laboratório para o tratamento dele, em 5 minutos ele vem na minha clínica, colhe o sêmen e a gente deixa estocado para o futuro para ele. Ok, agora voltando então a falar sobre a questão da alimentação, agora mais voltada à questão do câncer, não só a fertilidade. Mariana, quando a gente descobre de repente câncer de mama ou em qualquer outro local, que tipo de alimentação é proibido? Bom, como eu já falei, primeiramente as ultraprocessadas, né? Então, a gente entra numa questão que é muito polêmica, por exemplo, como a carne vermelha, né? As carnes processadas em geral e a carne vermelha. Então, as carnes processadas, gente, elas são um produto de transformação através do salgamento, né? Para você ter uma preservação maior. Então, ela tem muita quantidade de sódio, tá? Então, o consumo de qualquer embutido, salsicha, linguiça, até mesmo aqueles branquinhos, os blankets, o peito de peru, que as pessoas pensam que é muito saudável, você precisa evitar esse consumo diário, né? Porque tudo isso, sim, também é cancerígeno, né? As carnes processadas, elas estão classificadas no grupo 1 dos carcinogênicos, tá? Então, isso daí traz para o seu corpo um alto grau de inflamação. Tá? Então, principalmente ali a questão também dos defumados, tá?
a gente gosta, né? Dá um saborzinho diferente, mas os defumados, eles são muito ruins e, principalmente, eles trazem aí a probabilidade, aumenta a probabilidade de desenvolver um câncer, tá? Mesmo aqueles produzidos, como eu falei para vocês, que a gente acha que é mais saudável com as carnes brancas, tá? Então, o consumo de carne vermelha, de boi, de porco, de cordeiro, tá? Que são essas carnes, assim, que o pessoal come mais, principalmente quando vai viajar, né? Carnes exóticas também, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade e com a periodicidade que se come. Então, carnes vermelhas, o indicativo é de uma vez, no máximo por semana, dentro dessa alimentação que a gente chama de mais saudável. Eu, particularmente, não gosto de ficar indicando, mas como as pessoas ainda comem muita carne vermelha, a gente tem que abrir esse espaço para as pessoas irem acostumando a deixar, né, de comer tanta carne vermelha. Então, de 1 a 2 vezes, no máximo, por semana, carne vermelha. A carne vermelha, gente, ela... Não tanto pelo de mama, mas existem muitos estudos que demonstram que ela ajuda a formar o câncer de cólon, tá? E o câncer do reto. E ela também tem altas quantidades de ferro M, que é um nutriente essencial para o nosso corpo, mas em excesso ele vai ter um efeito tóxico, tá bom? Então, se for comer carne, coma cozida também, que é a melhor forma que você vai fazer para a ingestão da carne. Então, eu dei uma ênfase na carne vermelha porque eu acho que ela é bem importante nesse caso. Ok, depois dessa história da carne vermelha, vou até pegar um ar, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência, então, a gente fala um pouquinho mais sobre câncer de mama, fertilidade e alimentos que impedem o câncer. Não sai daí, um minutinho, eu volto já já. ND está de volta. O nosso assunto de hoje, Outubro Rosa. O câncer de mama pode afetar a fertilidade. Você vai saber quais os alimentos que impedem também esse mal. E sobre esse assunto a gente está conversando com o Dr. Condesmar Marcondes e com a Mariana Imbeloni. Doutora, só para a gente fechar a questão da fertilidade relacionada ao câncer de mama, depois que essa mulher já fez todo o tratamento, já está 100% curada, quais são os tratamentos adequados para ela engravidar? Tem algum específico? Veja, deixa eu só complementar, Roberta, sem ocupar todo o tempo, mas dizendo o seguinte, é para isso que serve o Outubro Rosa. Você que está nos ouvindo, procura o seu ginecologista, os consultórios voltaram a funcionar, é a hora de palpar a mama perto da época menstrual, é a hora de procurar o teu ginecologista, porque é para isso que está servindo o alerta do Outubro Rosa. A parte da gente, e para você, ginecologista, mastologista ou quimioterapeuta, nós conseguimos guardar óvulos e a gente pode retardar o tratamento em 10 dias para que eu possa guardar óvulos. Existem medicações para indução que não afetam o câncer de mama. Eu consigo os óvulos sem fazer uma evolução do câncer de mama. O nível hormonal não afetaria de modo nenhum a evolução desse câncer. Então, uma vez curada, Roberta, eu tendo os óvulos comigo, ou eu tendo os embriões comigo, ela vai fazer um uso de medicação para preparar o útero dela para receber esse embrião de volta. Então, a gestação, de modo geral, curada, não vai haver uma recidiva, uma volta do câncer. Mas é quando ela estiver curada, ela tiver feito todos os exames e liberada pelo ginecologista ou pelo mastologista para poder engravidar. Não sei se eu consegui responder. Eu acho que esse é o grande medo das pessoas, né, depois de terem uma recidiva em relação a isso. Então, não tem perigo, né, doutora? Agora, é importante falar que tem que ser um trabalho conjunto, né, do oncologista junto com o ginecologista, trabalhando e conversando simultaneamente, né, doutor? Perfeito, exatamente isso. E é isso que a gente está chamando a atenção. Tanto no Outubro Rosa, para que a paciente procure o médico, e se o médico descobrir entre essas 66 mil mulheres, novos casos, que ele entre em contato com alguém da reprodução para que a gente possa fazer um trabalho conjunto. Vamos lá voltar para a nossa alimentação. Mariana Imbeloni, que acabou com o meu churrasco agora, falando que a carne vermelha é só 2 vezes na semana. Isso vai ficar na minha cabeça agora. Falar sobre esses alimentos importantes, então, para a gente prevenir câncer de mama e qualquer outro tipo de câncer. Mário? Bom, também quero passar esse recado, gente, que não são todos os cânceres, eles não são todos iguais, tá? E o impacto de um alimento também de pessoa para pessoa varia
de idade, de peso, de vários fatores vão ajudar a modificar. Então, é sempre ideal que você consulte um profissional nutricionista para que você consiga, então, fazer um cardápio, fazer um planejamento alimentar para o seu dia a dia, tanto na prevenção do câncer, quanto quando você também já está em tratamento. E aí, um nutriente específico para isso, que ajuda a todos, é o ômega 3. Só que, é claro, a gente tem que saber utilizar o ômega 3 no nosso dia a dia, porque tem quantidades, inclusive quando você está em tratamento ou quando você está usando preventivamente, tá? O ômega 3, ele atua no sistema nervoso, tá? E ele vai tornar as nossas células mais flexíveis e isso vai acalmar a inflamação. Então, ela vai ter importante ação no mecanismo durante uma quimioterapia e também no tratamento de radioterapia. Isso daí a gente encontra nos alimentos como os peixes, tá bom? Os peixes, aqueles peixes bem do fundão do mar, tá? Então, a gente está falando do atum, está falando da sardinha. A gente encontra nos óleos vegetais, o óleo de linhaça é muito rico em ômega 3 também, por isso que a gente fala tanto de usar a linhaça no dia a dia, mas tem as suas formas mais ideais para que você consiga realmente receber esse nutriente dentro da sua célula. Então, o ômega 3 é um nutriente aí importante, tanto na prevenção quanto no tratamento. Tá ok, então. Mariana Embeloni, Dr. Condesmar, muito obrigada pela participação. Outubro Rosa, mês de conscientização do câncer de mama. Mulheres, se toquem, procurem ajuda médica, aproveitem esse mês para descobrirem e sejam saudáveis. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.